aí da Ecofalante UFO. Contínuo, isso. Vai aparecer aí para vocês uma solicitação perguntando se essa reunião pode ser gravada, porque a gente tem intenção de colocar depois no YouTube para mais pessoas verem, então peço para que vocês aceitem. E queria começar aqui agradecendo todo mundo que está participando. Vai ser muito importante para a gente que vocês participem, que vocês aproveitem esse evento. E, enfim, vocês estão conseguindo me ouvir? Podem me dar essa confirmação? Meu ponto. Seja bem-vinda, Jaqueline Cacheta Santana e Clarissa Borges. A gente agradece muito vocês terem aceitado o nosso convite. É um prazer em tê-las aqui conosco para discutir esse filme, sobre essa mostra tão maravilhosa que a gente tem. Então, desde já, a gente queria deixar aqui a nossa gratidão por vocês terem aceitado participar. E, enfim, vamos dar início ao nosso debate. A gente vai passar aqui uma vinheta agora da Ecofalante, se o José ou a Júlia puderem passar aí, para todo mundo ver. E é isso aí. Ecofalante, programa Universidades, tem todos esses patrocínios aí, e enfim. Boa noite, meu nome é João Vitor, eu sou do PET Geografia e representando os realizadores dessa atividade, eu desejo de novo boas-vindas a todos vocês e esse é o primeiro debate que a gente vai estar realizando pelo Ecofalante UFO. É uma mostra de filmes e documentários e socioambientais promovida pela Diretoria de Cultura e PETs da UFO em parceria com a 10ª edição da Mostra Ecofalante. Antes da gente iniciar a atividade, é importante ressaltar que, em relação à emissão de certificados, os participantes que tiverem interesse em recebê-lo devem preencher um formulário com a lista de presença e uma pesquisa de opinião que será disponibilizado ao final da palestra. Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO e ficarão disponíveis para download por meio do Sistema de Extensão da Universidade, o CIEX. Lembrando também que nossa próxima atividade ocorrerá amanhã, dia 18 de agosto, referente aos filmes Mulheres de Farda e Beatmakers. Então acompanhe nossas redes sociais para mais informações lá no Instagram. Lembre que para cada debate é necessária uma inscrição e que os filmes devem ser assinados previamente. Então, para que vocês assistam os filmes, vocês têm que assinar lá e se cadastrar com o seu e-mail. Agora vamos dar início ao debate sobre o filme Efeitos Uvuia. Para conversar conosco, inclusive, contamos com a participação da Clarissa Monteiro Borges, que possui bacharelado em Artes Visuais em 1999, mestrado em Artes pela Universidade de Brasília, de 2002, doutorado em História Social, de 2019, na Universidade Federal de Berlândia. Ela é professora do curso de Artes Visuais da UFO e faz pesquisas com ênfase em fotografia. Participa também aqui com a gente a Jaqueline Cacheta Santana, que é mestranda e possui bacharelado em Direito em 2019 pela Universidade Federal de Berlândia. É integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa de Direitos Humanos e Decolonialidade, UFO e CNPq, e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito e Sexualidade pela UFBA e CNPq. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu quero agradecer muito vocês estarem aqui. E eu queria começar tocando no assunto de que o que é o efeito Zuvuia para vocês? Porque o filme fala que é o caminho para a memória, né? E eu achei isso muito interessante porque eu nunca tinha ouvido essa expressão e eu passei a usar ela. Assim, eu queria direcionar essa pergunta para Clarissa Borges. O que você sente que seja o efeito Zuvuia para você, Clarissa? Então, eu fiquei muito assim estimulada pela questão da cor no filme, assim, me parece que é uma trajetória de cura, assim, de troca
de camada, porque ela vai deixando as cores e trocando de cores durante. Então, me deu uma sensação de um espaço de transformação do corpo, das relações desse corpo com a natureza, assim, não sei. Sim, inclusive eu penso que é uma questão muito interessante porque você vê os elementos todos dispostos no filme, né? No início ela fala o tanto que a gente está conectado com o passado, né? O efeito Zuvi é isso, é a conexão com o passado. E ela tá lá em plena conexão com a natureza, o vento batendo no rosto, ela fala inclusive, né? E logo depois ela fala que existe uma força que quando a gente tenta apagar esse passado, né, do efeito Zuvuia, isso traz muito mal para nossa sociedade, isso faz com que a gente apague histórias e apague lutas e identidades. E aí toda a identidade fotográfica, né, do filme se torna mais pesada, ela tá lá na água molhada, nada tá mais flutuando, passando com vento, tá tudo estagnado, né? Essa cena é E na frente do Brecheret, né? Daquela escultura tão, assim, forte, né? Assim, lá em São Paulo, que tenta falar da construção de um Brasil, mas é de uma visão de Brasil, né? Muito específica. E eu acho que ela vai... É nesse momento que ela deixa o manto dourado cair, que é aquele tecido lindo que ela começa, né? E sim, aí eu achei sim. muito legal, assim, essa relação com os tecidos, né? E o texto, assim, muito bem, assim, organizado, muito bem casado e editado, assim. Então ela vai falando, né, desse usurpador, descobridor, destruidor, e o manto vai caindo, né? E aí ela vai ficando ela fica com uma roupa branca, né? E aí eu acho que tem, né? Assim, eu não consegui desconectar, que é esse branco que chega que destrói, que retira e que ignora toda essa riqueza que existia, né? Que desse símbolo do dourado, né? Dessa Uhum. e da coisa espiritual também, né? Que eu acho que essa relação que se perdeu, né? Que foi Uhum. são coisas que são tentadas ser ignoradas, né? E na verdade aí essa pedaço forte, né? Que é a cena que ela tá amarrada numa capela, né? É muito forte essa cena, assim, muito Sim, que corta eu a acho, gente isso. com certeza. E, inclusive, eu gostaria de lembrar aqui uma parte que ela fala que a sociedade, ela como se fosse, ela tivesse esse véu, né, sobre ela, e que as construções das cidades, ela meio que rasgava esse véu e passava por cima de toda aquela construção. Então, o véu tá lá todo exposto ao vento, né, passando, ondulando, e aí vem as cidades, as construções, e aí ela mostra como se fosse o véu se rasgando, né, e passando por cima de histórias, de lutas e tal. E eu queria, inclusive, perguntar para a Jaqueline se você entende isso como uma referência. Como você vê isso, Jaqueline? Porque a gente entende que aqui no Brasil existiam pessoas, né, antes de chegarem os portugueses. E esse filme, com certeza, é sobre colonialismo. E a gente vê que você também faz pesquisas nessa área, né, de decolonialismo. E eu queria entender, faz sentido para você essa análise de que esse véu é muito dessas histórias desses povos indígenas que viviam aqui antes de todo mundo chegar e foram massacrados pelo novo modo de vida dos portugueses e, enfim, que encobriram uma cultura? Faz sentido essa análise para você? Olá, boa tarde a todos, todas e todos. Faz todo sentido. E é interessante a gente observar também que entre o véu dourado e o véu branco tem um véu vermelho, né? Que é desse genocídio, que é desse massacre, que é de toda essa violência que é ocultada pela retórica de que estava se trazendo progresso, de que estava se trazendo a civilização, né? E esse momento que a professora Clarissa traz, né, dela amarrada ali na capela, é muito significativo, porque ele nos leva a questionar como que toda Gente, vocês estão ouvindo a minha filha latina baleia, tá? Espero que se estiver incomodando, vocês me avisem. É,
como que a igreja, né, ela operou também para essa invisibilização de histórias, para todo esse cenário de opressão que foi ocultado, né? Então, à medida que ela vai tirando os véus, né, que ela vai trocando os véus, a gente vai se despindo dessas camadas de outras narrativas que não nos pertencem. Então, eu acho que faz todo sentido, porque o colonialismo, né, e aí a herança que ele deixa, que é a colonialidade, né, que são essas relações de poder que ficam estruturadas na sociedade brasileira, ela se dá à custa de muita morte, ela se dá à custa da invisibilização de todas essas histórias e, sobretudo, da nossa profunda desconexão com a natureza, né? Porque o Krenak, ele vai dizer isso, que a gente não tem que pensar que a gente é um e a natureza é outro, porque, na verdade, a natureza somos nós, e nós somos a natureza, né? E a pandemia está aí para escancarar isso. Como essa desconexão, ela acaba trazendo graves prejuízos para as dinâmicas das relações sociais como um todo. Então, eu acho que essa análise, ela cabe perfeitamente. A construção de cores, né? No final, ela veste também um véu verde, que é justamente trazendo, né? Essa necessidade da gente se conectar com a natureza, da gente reivindicar essa espiritualidade, essa ancestralidade que foi totalmente aniquilada pela colonização. Com certeza. E, inclusive, eu agradeço a sua leitura, porque quando eu assisti, eu também percebi muito essa questão dos véus, das cores dos véus, né? Então, o dourado é como se simbolizasse a origem, né? Aquilo que contém toda a originalidade, e aí depois passa por um branco, que é neutro, e aí você já tem ali um apagamento de tudo aquilo que é brilhoso, de tudo aquilo que é valoroso, e depois você tem o vermelho, e aí ela fica em cima daquele pico, né? Com o ar passando por ela, assim, só como se ela tivesse em luto, assim, por tudo que foi perdido. E aí depois tem o verde, ela tentando mostrar que é necessário, é mais do que necessário que a gente se reconecte com a natureza. E a todo tempo, né? Ela anda, assim, no meio das florestas, das plantas, tentando explicitar essa conexão com a natureza. E eu queria perguntar para Clarice, inclusive, se faz sentido essa leitura para você, Clarice. Se você também acha que é necessário a gente se reconectar e que filmes como Efeitos Uvuia podem tocar algum lado das pessoas através da fotografia, através das cores, das composições, se a gente consegue, através disso, provocar reflexões e, enfim, essa é a minha pergunta para você. Então, eu acho interessante que, assim, eu acho que faz super sentido e da segunda vez que eu assisti, comecei a prestar atenção em outros detalhezinhos, né? Porque eu acho que a gente vai tendo camadas diferentes, assim, né? Essa primeira sensação, para mim, foi bastante forte das cores, mas tem uma passagem, assim, do verde, quando ela está falando de cura, e tem uma rocha, uma pedra, não sei, que está na mão dela, não consigo identificar, e que ela coloca no rosto, né? E que ela esfrega como se tivesse um ritual, né, de purificação. E depois, quando ela veste, tem um manto azulado, que é um verde azulado, que não é o verde que ela está no Rio ainda. E que é quando ela está falando dessa necessidade de se reconectar com a biosfera, dessa associação. E aí ela fala de uma relação da natureza e de uma relação com a arte. E aí ela dança, né? Eu achei tão bonito ela dançar no Rio e aí, né, com essa relação interessante, né, de uma arte que está junto da natureza, né? Que não é como a escultura do Vitor Brecheret, que está colocada em cima e que é rígida e que é intransponível, né? Mas que é uma dança fluida nesse lugar e nessa reconexão. E entre uma coisa e outra, quando ela fala dessa necessidade do resgate, tem um objeto que ela joga no rio no começo, e que aparece do lado dela, onde ela está sentada, né? Então, que foi, né, retirado, que foi, né, resgatado desse lugar onde foi, né, que foi jogado no rio, como se fosse, né, lixo, como se fosse um objeto que não tivesse valor e que precisa ser retirado desse fundo desse rio e para ajudar nessa reconexão, né?
O vermelho, realmente, assim, da rocha, como é um tecido muito fluido, e é um momento que ela está nua, me pareceu quase que um sangue escorrendo, assim, do corpo, porque ela pega um pedaço, assim, e ela escorre, né, pelas pernas, e lá embaixo, né, é uma rocha alta, né, assim. Então, e como venta, né, essa relação para mim com uma coisa do sangue está escorrendo, e parece de uma morte para um outro, uma morte de uma situação, né, daquela que precisa ser um pedaço morrer para se transformar em outra coisa, né? Enfim, Sim, o que sim. mais que eu acho que tem um final depois que eu queria falar no finalzinho, mas aí eu acho que podia Jaqueline. Não sei. Então, de novo, obrigado pela sua resposta. Eu adorei, inclusive, essa percepção, porque eu acho que filmes como Efeito Zuvuia estimulam também essa percepção do súbito, né? Daquilo que está ali. É bem sensível, é tudo muito sensível, então você tem que olhar e ouvir o que ela está falando, e aí você começa a conectar. E uma das coisas que ela fala, aliás, uma das coisas que eu acho que esse curta traz é a mensagem da urgência que a gente está nesse momento presente, né? A cor vermelha é a que rege no momento. Não só ela usa todas as cores no curta, né? Mas eu acho que no momento para o nosso planeta Terra como um todo, eu acho que a cor que mais rege está sendo o vermelho. A gente vê aí vários cientistas conseguindo provar por todos os fatos de que o aquecimento global ele está realmente ameaçando a nossa existência aqui na Terra. E o efeito Zuvuia vem e fala, olha, isso não é à toa, isso é também um conglomerado de consequências de um sistema capitalista acumulador que gera, enfim, riquezas desnecessárias, acumulação de renda, exploração de recursos que são finitos. Então, eu gostaria de perguntar para a Jaqueline. Jaqueline, como você entende essa questão? No direito, você percebe uma certa urgência também? Você acha que o efeito Zuvuia causaria essa reflexão nas pessoas de ter esse efeito de urgência? Você acha que na área onde você trabalha com decolonialismo, as pessoas começam a ter essa preocupação e a pensar no direito, nas constituições, nos planos de projetos públicos mesmo, assim, de efeitos mesmo no mundo? Você acha que existe esse efeito urgente, está começando a crescer assim? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, viu? Porque o direito, ele é um campo de disputas, né? A gente está disputando a todo momento quem pode mais, quem fala mais, quem acessa o sistema de justiça e, sobretudo, quem é o que a gente chama de sujeito de direitos. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em reconhecer a natureza como um todo como sujeito de direitos. Então, a gente se estrutura muito ainda naquela visão do antropoceno, né? Tanto que os direitos humanos é humanos, né? É humanos nessa visão estrita, é humanos. E aí a gente visualiza situações como, por exemplo, a PL, né, da demarcação de terras indígenas, né, do marco temporal, que tem suscitado bastante debates. A gente assiste as tentativas de diminuir o espaço da Chapada dos Veadeiros, que é aqui do lado da minha casa, que eu sou de Goiás. Então, é uma dor profunda, assim, ver todo esse debate acontecendo, né, e ver como o direito ele ainda é incapaz de alcançar esse debate, porque ele ainda está estruturado no antropoceno, né. Então, é extremamente urgente, é urgente desde que a gente pensou em direito nesse território que hoje a gente reconhece como Brasil, como América, com América Latina, mais precisamente, mas ainda assim parece existir uma defasagem, sabe? Parece que a gente não consegue compreender que a gente precisa pensar a humanidade a partir de outro lugar, né? E esse lugar, ele com certeza está junto à natureza. E aí a video performance, né? Ela bate muito nesse ponto, né? De como a gente precisa pensar a partir de outro lugar, a partir de outras estruturas, a partir de outros mundos, né? E eu acho que seria muito proveitoso para o pessoal do direito, mas eu tenho receio de que
esse pessoal do direito ainda esteja vindo ver com esse mesmo arcabouço rígido, sabe? Então, é uma pergunta muito, muito complexa. Talvez o pessoal do direito que está aí, o José, né, consiga também falar um pouco sobre isso. Muito obrigado. E, inclusive, eu queria aproveitar isso, a sua fala, para deixar claro, pessoal, quem tiver algum tipo de colocação aqui, fala, quiser participar do debate, isso é um debate, então podem se envolver também, não é nada fechado, e podem expressar suas opiniões. E, inclusive, eu acho isso muito preocupante mesmo, essa questão do direito não olhar para essas áreas, porque eu vejo que não é só o direito que às vezes está preso nisso, sabe? A gente, dentro da universidade, a gente tem várias áreas do conhecimento, né? E a gente, cada vez mais, a gente percebe que nada é só direito, nada é só artes, nada é só geografia. A gente vê aqui no Efeito Zuvu um conglomerado de áreas do conhecimento se traduzindo em forma de um vídeo performance. Então a gente vê história, a gente vê arte, a gente vê até uma pontinha ali dos direitos, né, dos povos indígenas, das pessoas que acabaram perdendo suas histórias e tal. Então, a minha pergunta para Clarissa e para qualquer outra pessoa que possa querer responder também é: como vocês acham que a gente pode atingir esse senso de urgência, mostrar para a sociedade que é necessário chegar principalmente, né, dar atenção para essa questão ambiental, porque igual a performance dela no vídeo mostra, a gente ainda está num presente que é possível ter esse futuro, essa reconexão com a natureza, né? Mas cada vez mais é difícil a gente se reconectar, porque a gente tem coisas se repetindo muitas vezes, como a tragédia, o crime de Mariana, o crime de Brumadinho. E recentemente aconteceu outro deslizamento, não foi uma barreira, né? Não foi um deslizamento de uma barreira, né? De rejeitos, mas também aconteceu outro deslizamento lá eu não lembro o nome da cidade agora, mas foi lá na região do quadrilátero ferrífero de Belo Horizonte, assim, de Minas Gerais. Então, parece que às vezes as coisas se repetem, e como as áreas de conhecimento podem se unir através, né, das suas afinalidades para atingir a sociedade. Como vocês percebem isso? Então, aí você pergunta para uma professora, né? Ela vai responder que é educação, né? Sim, com certeza. É nela que eu acredito, assim, né? Eu acho que é, é o espaço onde a gente tem de discussão e de implementar mudanças realmente nos sujeitos. Eu não sei em que momento se perde, eu tenho duas crianças de 8 e 10 anos, e nesse Fundamental 1, que é onde eles estão, existe um discurso e uma vontade muito grande de discutir, de falar de natureza, dos indígenas, e assim, uma discussão, né, assim, que fala dessa perda de conexão, da importância de reciclar, de reutilizar. Eles ficam, né? Eles aprendem tanto isso. Em algum momento, eu não sei aonde, porque eu também lembro de aprender sobre essas questões, né? E aí, assim, né? Tento, né, ainda, né, me organizar para isso, mas tem alguma coisa em algum momento que eu acho que é uma coisa meio capitalista, econômica, muito forte, que pega essas pessoas, distancia elas de um pensamento que efetivamente não seja predatório. Então, assim, é muito difícil ver, assim, né, como que né, nas bases do ensino a gente tem iniciativas e várias discussões, e em algum momento esses sujeitos, né, eles se perdem aí no caminho e não sei, assim, eu acho que é educação, mas talvez não seja no fundamental, talvez seja na universidade, em todos os cursos da universidade, né? E não só né, talvez nas engenharias, em alguns cursos que talvez essa discussão seja importante, porque são esses sujeitos que talvez lá na frente precisem desse pensamento para não causar o que tem, né, acontecido. Não sei, estou viajando aqui.
Mas é assim que a gente gosta, Clarissa. Eu acho que é realmente isso. Eu acho que é um efeito de conscientizar os pontos mais importantes, né? A gente precisa falar disso, então a gente precisa trabalhar o quanto antes com as pessoas essas questões. E a gente consegue ver, inclusive, esse efeito Zuvuia funcionando, né? Esse caminho para a memória funcionando com as novas gerações. Então a gente percebe, por exemplo, a geração Z, né, para frente agora, pessoas como a Greta Thunberg, que são jovens e estão super ligadas com essa questão da ambiental e tal. Eu acho que cada vez mais as pessoas se preocupam, né, da nossa geração, elas se preocupam com o meio ambiente. Mas eu também concordo com a Clarice, eu acho que o meio escolar, ele desempenha um papel fundamental nisso, e até direcionando essa pergunta para a Jaqueline, Jaqueline, você, na sua experiência, né, não só escolar, como universitária também, você, ao decorrer da sua jornada acadêmica, como você percebeu essas necessidades? Você acha que foi o suficiente o que você teve no seu curso? Você acha que você cresceu com essa preocupação? Ou você acha que realmente é uma questão de mudança estrutural na forma como a gente se preocupa com o meio ambiente? Assim, realmente é uma questão fácil de ser resolvida ou não? Olha, eu acho que isso é um projeto que tem que ser dado, né, pela via da educação, mas ele também é um projeto político, né? Então ele precisa reverberar nas estruturas como um todo, né? E aí nas estruturas a gente tem que pensar em instituições, em família, a gente tem que pensar no judiciário, a gente tem que pensar nas leis, a gente tem que pensar nas escolas. Então eu acho que com certeza o caminho da educação é um caminho muito seguro, mas quando eu penso, respondendo a sua pergunta, né, na minha graduação, a gente pensar que num curso de direito a gente fica 5 anos e a disciplina de direito ambiental, por exemplo, é uma disciplina optativa, ela não é obrigatória, a gente já vê a baixa importância que a gente dá a esse projeto político educador, né? Onde é que se situa, então, o direito ambiental, a natureza, todas essas discussões que a gente tem tão perto aí em Brumadinho, em Mariana, né? Pensando que a UFO tá aí em Minas também, essas são cidades mineiras. Onde é que está isso? Onde que a gente discute isso no direito? A gente não discute isso no direito. Né? Na época que aconteceu o rompimento da barragem, a gente até teve alguns eventos, mas assim, uma coisa muito esporádica. Não é um projeto de fato continuado. Então, principalmente no direito, isso faz muita falta, porque a gente supervaloriza sentar e estudar o Vademecum, né, que é aquele livrão enorme que a gente mal consegue carregar para decorar as leis, mas a gente não passa por esse processo de construção de uma visão diferente sobre o direito, né, sobre o que ele é e sobre o que ele pode ser, principalmente. Porque se a gente ficar só no que ele vai continuar assim para sempre, né? Então, eu, como uma aspirante a professora, também acredito muito na educação, mas eu acho que ela tem que ser uma educação que não se dê somente pelas instituições a quem a gente delega a função de educar, né? Mas por todas as instituições, porque ela tem que ser uma educação que reverbere nas estruturas, nas instituições sociais. Enfim, acho que viajei também, não sei. Fico aqui com medo de Não, sair da com pergunta. certeza. Não, não saiu. Eu acho que essa questão é realmente muito relevante, porque o próprio efeito Zuvuia, né? O filme é sobre o caminho da memória. Então, eu acho que é sempre isso de lembrar, né? Tudo o que aconteceu, todos os povos que foram massacrados para que existisse a colonização da América, toda a natureza que teve que ser posta abaixo para que as cidades se erguessem, né? Os panos que foram rasgados, assim como a protagonista do filme coloca. Então, eu acho que é uma questão muito interessante que a gente coloca em debate quando a gente pensa nisso, né? Então, as crianças, elas estão tendo esse tipo de conexão, elas estão tendo esse tipo de preparação, elas estão sendo, como eu posso dizer, provocadas a provocar também essas questões, esses debates. Então, é realmente muito, muito interessante e muito necessário. Eu vou ler aqui um comentário da Roberta, que ela colocou aqui, ó, Roberta Magna.
Interessante essa pergunta, porque eu nasci com essa preocupação. Gostaria de saber se tem como ser ensinado e se as pessoas mudam o comportamento depois disso. Eu acho que essa pergunta não tem direcionamento a qualquer uma das duas, então as duas podem se sentir à vontade em responder. Então, a Jaqueline fez uma provocação sobre as famílias, e aí eu fiquei realmente pensando, eu acho que tem a ver com essa pergunta. Porque na escola não adianta a gente ter o conteúdo se eu saio com o carro e meu pai pega uma latinha e joga pela janela. Fica difícil, porque aí você tem um problema. Eu acho que tem mudança de comportamento, eu acho que ela é possível, sim. Porque a gente, né, senão a gente não teria, por exemplo, uma disciplina optativa de direito ambiental, de repente, porque deve ter sido uma luta ter incluído ela no curso, né? Então, tem alguém, tem avanços, né, que tem. E aí, né, a partir de uma disciplina e um professor, imagina quantos alunos vão fazendo a disciplina e isso vai, né, reverberando. Então, eu acho que é possível mudar comportamento, acredito nisso, assim. É, né, acho que tem um tanto que é por uma justificativa, mas também por sentir, né? Tem um tanto que sentir a necessidade de mudança e aí você busca conhecimento para essa mudança, né? Eu acho que é dessa sensibilidade que pode ser num filme, por exemplo, né? Que pode ser assistindo um curta, né? É um curta muito legal e ele é muito acessível, assim, eu assisti primeiro para o debate, mas eu vi que ele vai ficar disponível. Tem muitos outros filmes que eu fiquei super interessada, assim, vou incluir aqui na minha vida familiar, porque meus filhos têm estudado sobre essas questões, e é um filme muito bacana que foge do estilo documentário ou de alguma coisa muito direcionada para criança, que às vezes eles ficam, que é meio infantilizado, né? Mas não, esse não, ele, né? Eu acho que ele propõe reflexões e relações eu acho que um festival e a disponibilização desses vídeos podem, né, provocar também, né, uma mudança de uma chave, de uma questão que às vezes alguém nunca pensou e que ali é provocado, né, a fazer uma reflexão. Acho que é super importante, assim. Eu acredito na mudança do comportamento. Acredito. Sim, é o que a gente espera no final das contas, não é, Clarice? Eu acho que, inclusive, você é muito relacionado a isso, porque é um filme, né? E você trabalha com a questão da fotografia, né? Então, as pessoas acabam sendo conscientizadas ali pela fotografia do filme, pela composição, pelo roteiro que foi escrito. Então, é a arte, né, que é a sua área, que se junta ali com a questão da crítica à falta do direito ambiental, à falta dessa preocupação, e aí provoca esse tipo de provocação nas pessoas, né? E eu acho que aí entra o papel da arte enquanto papel fundamental na educação das novas gerações, né? E a gente vê aí, por exemplo, essa questão da reforma do ensino médio, que exclui matérias como a arte do principal catálogo lá de matérias obrigatórias e enfim, eu acho que isso é uma violação, assim, do direito mesmo das pessoas de entrar em contato com a arte, né? E, enfim, é uma lástima, infelizmente. Eu queria muito, inclusive, que a Clarissa pudesse me dizer qual é a sua percepção sobre aquela parte do filme que ela deixa os panos assim passar no rosto dela e ela fala que ela fala que é como se ninguém tivesse vendo o que está à frente, sabe? É uma parte que tem vários panos verdes e ela fala as matas continuam sendo devastadas, os biomas continuam sendo explorados e queimados. E a gente continua vendo, por exemplo, a Amazônia queimando e ardendo em chamas, aí no ano que mais teve queimas de toda a história, que é o ano de hoje, né? Então, quais são as percepções tanto da Jaqueline quanto da Clarice sobre essas cenas? Então, nesse momento, eu acho que ela fala do dinheiro também.
que é dessa questão econômica, né? Que, como está na frente, vira um véu, né, que te impede de ver, porque um pano que está na frente dos seus olhos, né, te impede de ver claramente o que está do outro lado, né? Então, você tem um viés e um véu da economia e do dinheiro que te impede, talvez, ver com clareza o que está acontecendo do outro lado, né? Que eu acho que é o que o capitalismo quer, né? Que a gente fique atordoado e distraído, né? E velado e possibilitado de ver as consequências do que a gente está fazendo, né? Porque a gente vai, ou a gente ou nossos filhos, nossos netos, as gerações seguintes vão pagar. Nós estamos pagando pelos nossos, o que nossos pais, nossos avós fizeram, né? Isso claramente estamos, né? Alguns podem ter remorso, outros não estão nem aí, né? Eu não sei o que eu... Sim, com certeza. Quando eu vi, ela falava do dinheiro, e aí eu lembro dessa cena, assim, pensei sobre isso, né? Mas podem ter outras, né? Não sei, podem ter outras... Tem gente querendo falar, Sim, ou tem umas como se fosse inscrições. uma cegueira, né? Tá. Jaqueline, você Eu, prefere falar agora e depois a gente prossegue com as falas, ou... acho que pode deixar a Júlia e o José falarem, né? Que eles já estavam pedindo, e depois qualquer coisa eu já emendo na fala deles, e vai assim mesmo. Tá bom. Então, ó, a gente tem a Samara que começou, ela disse que gostaria de fazer um comentário, e a Júlia, e depois o José. Então, a Samara pode falar. Samara, fazer o seu comentário. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Oi. Sim. Então, eu também sou professora e eu queria voltar, então, nesse comentário aí que vocês fizeram sobre, também com relação ao comentário da Clarissa, né, e a pergunta da Roberta. Essa questão do hábito, né, eu acho que tem tudo a ver, é exatamente isso que a Clarissa falou, né, de o pai jogando a latinha pela janela, a criança aprende na escola, né, que tem que plantar árvore, tem que reciclar o lixo, mas o pai joga a latinha. Mas, então, é assim, acho que em algum momento, então, a criança, a gente aprende isso na escola, a gente aprende o quão é importante, mas a gente não vê as pessoas ao nosso redor fazendo essas coisas, né, essas práticas sustentáveis, elas não são colocadas na prática, elas ficam só no papel e no discurso bonito do que a gente tem que fazer. Então, e a gente faz o que a gente vê que os outros não estão fazendo, né? A nossa tendência é sempre a fazer, copiar, e na tendência que os outros estão fazendo. É difícil, então, quando aparece uma pessoa que faz algo diferente, então é aquele, nossa, é a louca, ou é né, é uma pessoa que é apontada, ela de qualquer forma ela é indicada, né, apontada por ser diferente, talvez não louca no sentido, não louca no sentido ruim apenas, né, mas por ser diferente, ter um hábito diferente, né? Então, eu acho que falta muito essa coisa da gente realmente fazer, né? Então, a gente reciclar o lixo em casa, a gente adotar métodos alternativos aí para transporte. Então, e assim, uma coisa para mim que ficou muito clara, assim, de como faltam, às vezes, esse elemento que puxa, né? Então, por exemplo, quando eu vim morar em Uberlândia, eu comecei a dar aula, então eu sou professora de poluição do ar, né? Então, para mim, assim, veículo individual é um negócio assim que, né, polui demais, é absurdo. Então, desde que eu mudei para cá e eu comecei a trabalhar aqui, eu vou de bicicleta para a UFA, né? Então, eu moro em Santa Mônica, eu ia para o Moarama, para o campus, agora eu vou para o Glória, né? Enfim. E aí, então, eu era louca da bicicleta, né? A professora louca que anda de bicicleta, porque realmente, preciso dizer que tem que ter um pouco de coragem para andar nesse trânsito onde não tem ciclovia ou ciclofaixa, né? E aí, mas aí o que acontece? Os estudantes começaram a ver isso, né? E aí a gente começou a conversar, e aí eles começaram a ter estudante todo semestre, tinha um ou dois que queriam vir de bicicleta para aula. Tinha estudantes, inclusive, que deixaram o carro em casa para vir de bicicleta para aula. Quer dizer, eles viram, olha, é possível fazer, tem alguém fazendo, então eu vou fazer também, né? Então, acho que precisa, assim, esse elemento que inicia, sabe? Que começa a fagulha para ter a chama. Então, é isso que eu sinto falta. Eu acho que essas fagulhas estão surgindo, né? E vocês aí são a nossa esperança, né? Mas eu acho que essas fagulhas podem trazer essa mudança do comportamento aí. Bom, com certeza, eu concordo com a Samara, eu acho que as faíscas, elas são muito importantes, eu acho que projetos como essa própria mostra, né, são essas faíscas, porque elas provocam na gente, elas são a provocação em si, elas provocam essa reflexão, e se não fosse a própria mostra que o falante, eu não estaria aqui refletindo
essas questões com vocês, então eu acho que projetos que investem nessas questões, né, principalmente essas artísticas, que, enfim, provocam reflexões, são muito importantes também para a formação do senso crítico das pessoas, principalmente pessoas jovens como eu. Então, nem sempre as pessoas vão ter interesse para ler livros, mas talvez elas tenham interesse para ver filmes e ver curtas, e os curtas vão traduzir pensamentos difíceis para as pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha essa didática também, né, de traduzir pensamentos difíceis através da arte. E a arte é a didática mais perfeita para essas situações, né? Enfim. E agora eu vou passar a fala para a Júlia. E obrigado, Samara. Oi, gente, boa noite. Então, eu achei muito marcante também, fiquei encantada com o curta-metragem, ainda mais por ser, né, ali no início já coloco que foi inspirado na obra do Ailton Krenak, e eu achei, assim, uma das cenas que eu fiquei mais encantada foi a própria finalização, né, as reflexões que ela vem trazendo, e você vê que ela vai entrando no mar, e antes ela tinha falado da fluidez necessária, né, de reconectar através da natureza em si, da percepção das coisas como elas são, e elas necessitam de mudança no ritmo, na nossa vida mesmo, nessa existência, né? E essa busca por alternativas está justamente ligada a isso, né? Que ela pede, eu até coloquei aqui, a reunião se faz presente, né? Como uma chamada mesmo para que a gente possa se reconectar com tudo aquilo que a gente foi deixando ao longo do tempo, ser banalizado, ser deixado em segundo plano. Um podcast que eu adoro acompanhar, o Mamilos Podcast, uma vez elas estavam falando da causa indígena, e era justamente, né, trazendo em conexão que o fato dos colonizadores terem vindo e tomado a terra e tomado as mulheres indígenas, feito filhos, né, dessas relações, esses filhos, eles ficaram tanto abandonados de pai como de mãe, foram separados das suas origens, ficaram filhos sem nação, sem pertencimento. E essa desconexão, eu acho que ela se mostra historicamente, né? A própria escolha de ter como nomeação do curta-metragem o Efeito Zuvuia é justamente isso, é um pedido, é um clamor de estar reconectando, né? Individualmente e no patamar coletivo também, olhando o passado, o futuro, o presente. Então, assim, eu fiquei encantada com isso. E eu acho que até uma própria premissa muito bem explorada pelo Krenak, o Ailton Krenak, né? Porque ele traz no livro muito da ambição humana, nos afasta de realmente olhar a vida, de contemplar e perceber as mudanças que são necessárias, as alternativas, né? O João até comentou, às vezes o jovem não vai pegar para ver, para ler e tal, mas a gente colocou no nosso cotidiano corrido uma vida de consumo extremo, mas de não aprofundar e às vezes não olhar com a devida atenção essas coisas que estão aí batendo na porta, né? A emergência climática, a questão indígena, essa perspectiva de um direito, né, que saia da colonialidade, da sanção, sempre de uma perspectiva, né, de imposição, de dureza, né? Então, eu acho que o documentário, né, o curta-metragem, na verdade, que é uma interpretação ali, né, uma vivência, eu acho que ele foi muito bem construído, eu fiquei encantada, assim, sabe? Igual o João falou no início, eu também vou levar o efeito Zuvuy, assim, na minha mente, no meu coração. É isso. Obrigado, Júlia. Eu concordo super, porque depois que eu assisti, né, que eu entendi porque é efeito Zufui, é uma provocação também, né? Ela quer, assim, o diretor e ela querem que a gente sinta esse caminho para o passado, né? Tem essa memória com o que já aconteceu. E eu acho que até a história chega aqui com a gente, né? Porque é para isso que existe a história, para que ela sempre lembre as coisas que aconteceram e que a gente aprenda com os erros e, enfim, saiba trilhar os caminhos da maneira mais correta possível. E agora eu vou passar a fala pro José. Pode falar, José. Oi, gente, vocês me escutam? Tá Sim, bom. te escutando. Tá. Eu não sei se eu ligar a câmera, se a minha internet vai me boicotar. Vou tentar.
Olá. Aí, foi. Deu bom, deu bom. Enfim, não, o que eu gostaria de falar é sobre a discussão um pouco anterior, resgatar ela, dessa questão de como tentar fazer essa mudança, né, dessa situação nossa, né, e que o curta traz. Eu, recentemente, eu vi e ri muito sobre um meme que eu vi no Instagram, naquelas páginas de memes assim, e tudo mais, né? Sobre, tipo, tá um recorte de uma notícia lá, fala, saiba como você pode diminuir a, sei lá, a sua geladeira, um negócio assim, em relação ao aquecimento global e tudo mais. Aí embaixo, aí, tipo, tá uns comentários no Twitter do povo falando, tipo assim, nossa, minha geladeira nunca colocou fogo na Amazônia, sabe? Assim, uns negócios muito assim. Então, tudo bem, eu acho que essa questão da gente ter essa mudança, né, própria, subjetiva nossa, né, desses comportamentos nossos, ela é muito importante, mas eu acho que ela é 1% de eficácia do que a gente realmente deveria fazer. E por que eu acho isso? E aí, nesse ponto, eu vou de encontro um pouco que a Jaqueline falou, porque, da mesma forma que a minha geladeira, eu não estou botando fogo nessas coisas, sabe? Então, acho que a gente precisa evoluir isso para um plano político mesmo, de um outro paradigma, assim. Eu acho, particularmente, que enquanto a gente mantém um sistema desigual a gente tem, a gente nunca vai ser capaz de, tipo, transpor o que ele realmente faz. É aquela história, tipo assim, quando criança, eu lembro de quando eu era criança, eu, gente, eu ia pra praia, eu via aqueles lixaiada tudo assim na orla, eu falava, meu Deus, isso vai tudo, sabe, eu ficava em pânico, eu falava, nossa, né, o mundo vai acabar. E aí, passa uns tempos assim, eu já não me importo mais com isso, sabe, quando eu viajo assim pras praias, né? Então, tipo, onde que eu perdi essa minha essência? Eu não me culpo, eu não culpo quem tá sujando a praia, eu culpo, tipo assim, esse modelo que a gente tá. Igual a Julinha falou também, tipo, a gente está num sistema super produtivista e consumista. Então, gente, pega o iFood. Quando a gente pega o iFood, um tanto de lixo que aquele trem produz, assim, pra gente jogar fora, né? E como que, tipo assim, mude o seu hábito? Não vai dar. Porque eu acho que quem tem essa capacidade, essa possibilidade de ter essa mudança, de ter uma redução, é ótimo, é super importante. Não nego isso. Só que eu acho que quem tem possibilidade de fazer isso é uma pequena parcela, e uma parcela muito privilegiada, inclusive, porque esse é um modo de vida alternativo, no jeito que a gente concebe, né? E que é caro, né? E que, enfim, por isso que eu acho que a eficácia disso é muito pequena, comparado a uma eficácia de um projeto político massivo em relação a essa causa. Recentemente também eu li o Amanhã Não Está à Venda, do Krenak, né, e já ligou tudo, assim, também, né, e eu achei que ele pontua muito bem essa questão da gente separar seres humanos e natureza. O problema já está aí, por exemplo, né? Isso já é uma coisa que foi instituída, e aí entra muito que eu e a Jaque, né, e o pessoal, assim, que eu acho que tem contato de estudo em decolonialidade e tudo mais, né? Uma coisa que foi instituída que a gente tem como algo que seja natural, e que não é uma invenção que a gente teve, é o que está em vigor, sabe? Enfim, então, eu acho que a gente precisa de ter essa mudança, sabe? Porque eu acho que o problema é essa sistemática que a gente tem, sabe? Se, assim, a gente já se vê separado... Ó, a gente, hoje em dia, né, pelo menos a minha leitura de mundo que eu tenho, nós não damos a mínimas para nós mesmos, né? A gente fica exausto o tempo todo, produz, produz, produz. Quem dirá ter alguma preocupação com a natureza, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, a gente instituiu um sistema, essa sistemática, que a gente não dá a mínima nem para nós mesmos, né? É isso que eu fico assim, meu Deus, tá muito errado, sabe? Então, eu acho que a gente não perdeu esse momento que a gente, enquanto criança, a gente preocupava e a gente perdeu. Eu acho que, tipo, a gente já nasceu perdido com isso, sabe? Assim, a gente fala para assim, para maciar um pouco, assim, falar, não, calma, vamos tentar. Mas não, tipo, eu vejo em falta, tipo, em movimento político mesmo, assim, essa força para falar, tipo assim, vamos mudar esse paradigma, sabe? Tipo assim, vamos destruir, seja no sentido conotativo ou denotativo, aí fica, né, para a posição de cada um, isso que está vigente, assim, nesse quesito, sabe? Esse modelo, porque não está saudável, tanto para nós, quanto para o meio ambiente, principalmente, né? Vamos tentar instituir outra coisa outra visão de mundo, que a gente se reconecte, né, com a natureza, né, com essa visão de que a gente é um só,
que a gente não é separado, né? Que tudo que a gente tem hoje em dia é uma invenção, né? Eu falei demais, gente, desculpa, porque eu fico nervoso e eu tenho que falar mais devagar, mas obrigado. Eu posso pegar a palavra e tocar nos pontos que o José falou? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim? Então eu acho que foi o João que caiu, né? Só que espero. Eu acho que ele caiu. Espero, prossigo, como é que é? Vocês que Eu mandam. acho que pode prosseguir, já. Certo. Eu acho, José, pensando em muito do que você disse, que uma coisa, ela não exclui a outra. Então, eu acho que para que a gente consiga continuar nessa trajetória que é muito árdua, né, de querer mudar as estruturas, a gente precisa também acreditar que o trabalho de formiguinha ele funciona. Então, eu acho que a gente tem que pensar no projeto político, em algo que questione esses paradigmas, né? E aí, para falar em uma leitura decolonial, esses paradigmas da modernidade que vão estruturar as relações de poder, colocando uma desigualdade imensa entre as pessoas. Sou pessimista. Eu também sou pessimista e eu estou aqui dando a palavra do otimismo, né? Mas eu acho que essas mudanças de formiguinha, elas são muito importantes, né? E esse espaço, esse momento que a gente está tendo, querendo ou não, é um trabalho de formiguinha que já gerou tanta reflexão, já gerou tanto debate. Então, o Krenak, ele vai dizer, em outro livro, né, aquele Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que a gente não precisa ter medo de cair, porque, na verdade, a gente já caiu. A gente está em queda, né? Que vai muito dialogar com o que você já disse, né? De que a gente nasceu perdido. Então, o Krenak vai falar que a gente já caiu há muito tempo, que a gente está em constantes quedas. Só que a gente tem que construir paraquedas. E esse construir paraquedas é justamente pensar em mecanismos e instrumentos para concretizar esses mundos outros, né? E aí também vai dialogar com aquela premissa do movimento zapatista, né? Para a gente pensar no mundo agora, em que outros mundos sejam possíveis, né? Então, eu acho que a gente não pode desacreditar desses passos de formiguinha, porque quando a gente olha o nosso pai jogando a latinha pela janela, a gente aprende por exemplaridade. Mas se a gente olha ele jogando no lixo, a gente também vai aprender por exemplaridade, né? E aí eu vou crescer com uma outra concepção que talvez não perca sensibilidade a todas essas questões, né? Porque, como você disse, muitas vezes a gente naturaliza as coisas, né? Então, a gente naturaliza o lixo na praia, a gente naturaliza o número de mortes da pandemia, a gente naturaliza as queimadas, a gente naturaliza a restrição à área da Chapada e a gente vai naturalizando. Mas se a gente for dar esses passinhos de formiguinha, talvez seja mais difícil naturalizar e mais fácil resistir. Não sei se faz sentido para vocês. E sim, trabalho coletivo e individual se complementam, que é o que vai dialogar também com o efeito Zubuia, né? Porque ela vai dizer que o efeito Zubuia é esse circuito da memória que opera coletivamente, mas também individualmente. Então, são coisas que não se excluem, são coisas que se complementam, né? Que se retroalimentam. E aí, gente? Ai, alguém vai falar? Se não foi, eu vou... Minha réplica. Eu O coloquei Pedro, no boa noite, desculpa. né? Eu tinha colocado aqui fazer um comentário, mas era bem nessa mesma vertente que o José, agora a Jaqueline já falaram, que é um momento assistindo o vídeo que ela faz uma transição de um ambiente bem natural, né? Para um ambiente de cidade, que o som me marcou bastante, que veio bem de uma vez só, e aquele barulho da cidade bem forte. E eu percebi o tanto que aquilo me assustou no momento de estar mudando de ambiente, mas é uma coisa que quando a gente sai na rua e vivencia isso todo dia, a gente não se sente tão assustado, né? Então tem essa normalização que desensibiliza a gente para esse ambiente que não é nem um pouco natural, não integra a gente como parte realmente da natureza nesse ambiente de convivência, mas que a gente já está super tão acostumado a viver nele, né? Era bem nesse sentido mesmo que vocês já comentaram. Com certeza, Pedro. Gente, eu tive uma leve caidinha aqui. Enfim, acontece, né? Momento de EAD. Se eu tivesse presencialmente, não ia acontecer nada disso. Mas o corona atrapalha tudo, né? Enfim, muito obrigado, Pedro. Eu acho que realmente essas questões são muito boas de se pautar. E ela também fala no curta que
o capitalismo nunca vai poder ser e nunca poderá ser celebrado pelas ações que ele fez, sabe, nos avanços, essas coisas, esses avanços, vários desses avanços tiveram sacrifícios muito grandes para existir. Então, um dos livros que eu já li e que me fizeram pensar muito foi o Paradigma, a mudança de paradigma, que geralmente explica isso, né? Essa questão de, ok, a gente chegou aqui nesse sistema capitalista, nessa situação que a gente está aqui agora, a gente tem carros voadores, a gente tem Netflix, a gente tem Zoom, a gente tem, sei lá, a gente pode fazer uma vacina para uma doença que matou mais de 500 mil pessoas no Brasil em menos de um ano, praticamente. E como é que tem pessoas ali passando fome ainda, né? Então, como existe tanta tecnologia, como existe tanto aparato científico, e ainda existe uma coisa tão básica como a fome. Então, eu acho que o filme do Efeito Zuvuia traz essa questão, né? E uma coisa que o José falou, que me faz pensar muito isso, é o turismo espacial. Gente, turismo espacial, pelo amor de Deus. O José falou isso, né, de as mudanças individuais, elas são boas, elas não são descartáveis em momento nenhum, mas o individual está sendo regido, né, por uma força que comanda o coletivo, né? Então, como é que a gente vai lutar contra o iFood, gente? Como que uma pessoa dona de um estabelecimento vai lutar contra uma rede bilionária, né, dessas, que é o iFood, por exemplo, e produzir menos lixo? Quem tem que mudar é o iFood, são as grandes empresas, são essas pessoas que detêm esse poder que a Jaqueline pode me falar aí, ó, o poder, ele se manifesta de diversas formas, e esse poder aquisitivo é uma delas. Então, o capitalismo ele faz isso, ele coloca o poder nas mãos das pessoas que têm essa aquisição muito grande de dinheiro, né? Essa concentração de renda muito grande. E eu amo que o Efeito Zuvuia ele veio para explicar, olha, a gente não pode celebrar isso. A gente tem que lembrar, enquanto a gente ainda pode, que várias coisas vão mudar, né? Então, é isso. Deixa eu ler aqui os comentários. Tem pessoas comentando aqui sobre pessoas caindo e desmaiando, falando em público pessoalmente. Turismo espacial. Mas essas grandes empresas não vão mudar se não forem pressionadas por nós, clientes deles. Com certeza, mas aí eu acho que precisa ter uma reforma, né, educacional, cultural sobre nós que consumimos, né? E a gente é regido, né? A gente é monitorado pelo Estado. E aí como é que a gente não vai ter? Como a gente vai ter de nós mesmos? Como vai partir da gente essa iniciativa? Se o Estado tem mais poder de gerar essa iniciativa nas pessoas, né? Então, Jaqueline, você acha, inclusive, que o Estado pode colaborar nessa questão, nessa mudança desses paradigmas? Olha, eu acho que não só pode, como deve. Mas já tem um tempo que eu ando, assim, me questionando muito se a única forma de concretizar direitos é pela via do Estado. Existem algumas discussões no campo jurídico sobre pluralismo jurídico, sobre direito achado na rua, sobre outras iniciativas que concretizam direitos, não necessariamente pela via estatal. Vou dar um exemplo, né, para não ficar tão abstrato assim. No início da pandemia, uma favela de São Paulo, Paraisópolis, se organizou para fazer uma gestão de crise mesmo, né? Uma gestão que o governo federal não fez. Então, eles criaram, tipo, um banco coletivo, mobilizaram pessoas para produzir máscara, instituíram presidentes, com esse nome, presidentes de rua, para ir visitar as casas, descobrir se as pessoas estavam com sintomas, conseguiram contratar ambulâncias. Então, eles fizeram, assim, uma super estrutura para conseguir mitigar os danos da Covid, né? De uma forma muito mais eficiente do que o governo federal conseguiu, de que o governo estadual de Minas conseguiu, por exemplo. Então, essa é uma forma de concretizar direitos que não se dá necessariamente pela via do Estado, o que não exclui a responsabilidade do Estado sobre isso. Quando a gente faz um debate, por exemplo, sobre o iFood,
diversas outras questões estão por trás desse debate, né? Não só a produção de lixo, mas a condição de trabalho desses entregadores, que é uma condição de trabalho muito cruel, né? Porque eles têm que trabalhar muito para ganhar muito pouco e eles se arriscam muito, né? Acho que todo mundo aí já viu um iFood furando sinal, um iFood, né, dirigindo loucamente. Da falta de direitos trabalhistas também, né? Sim, total. Então, a gente tem um desmonte que vem sendo feito pela via do Estado, né, com essas reformas, com a reforma trabalhista e com tantas outras mudanças legislativas, como, por exemplo, o PL do marco temporal das terras indígenas, mas existem outras formas de concretizar direitos. Então, eu, Jaque, fico pensando como que a gente concilia essas outras formas de concretizar direitos com esse projeto estatal, né, com esse projeto jurídico, e principalmente quando a gente tem que lidar com um direito que está muito vulnerável ao governante, né, que está muito vulnerável àquela figura de autoridade que está, desculpa, que está exercendo o poder, como, por exemplo, aquele que não merece ser nomeado, né? Então, que é o nosso presidente. Então, assim, eu acho que o Estado ele tem esse dever, ele tem essa obrigação, mas o Estado ele também é mediado pelas estruturas econômicas, ele também é mediado pela mídia, pelos veículos midiáticos, porque os veículos midiáticos também nos formam enquanto consumidores, eles também propagam as fake news, eles também contribuem, de certa maneira, para esse sistema, né? Então, são várias engrenagens. E aí, como que a gente concilia todos esses projetos, né? Não sei, essa é a resposta. Acho que se a gente conseguisse pensar nisso, talvez, a gente conseguiria ser menos pessimista, José. Não sei. A própria cultura de massas também, né, envolve bastante essa questão. E, enfim, acho que é importante a gente ter na Netflix, por exemplo, mais filmes como os que tem na 10ª mostra da Ecofalante, né? Então, aí vem de novo a importância da mídia, a importância de quem sabe mexer com fotografia, com cinema, com filmes, porque são recursos e ferramentas que podem ser usados tanto para educar quanto para falsear realidades e dados e perspectivas, né? Eu faço uma pesquisa sobre isso, inclusive. A fotografia ela pode ser usada por essa ferramenta, né? Uma ferramenta de poder. E, enfim, a gente está aqui chegando aos 18 horas e 33 minutos da tarde, completando 1 horinha aqui. E eu queria perguntar, né, antes se qualquer pessoa tem alguma outra fala. Eu acho que a Ana Laura tinha pedido para falar alguma coisa. Ana Laura, se você quiser falar, você pode falar. Primeiramente, boa noite, né? Eu queria só pontuar isso que a Jaqueline disse também, que eu entendo muito isso de que existem duas formas de agir, né, perante uma situação caótica que a gente tem. A forma coletiva, né, e que busca realmente a raiz do problema. O problema é o capitalismo. Beleza, então vamos destruir o capitalismo. Realmente é uma forma muito efetiva e que vai na raiz do problema. Só que, hoje em dia, pelo menos hoje e amanhã, o capitalismo não vai cair e a gente vai ficar de braços cruzados sem fazer nada. Acho que ações individuais são importantes, que nem a da professora Sá, que ela disse, e que se a gente for ficar esperando que a solução caia do céu, vai se passar os anos, a gente vai morrer e não vai acontecer nada, sabe? Então, realmente, eu acho que existem duas formas de agir. Sobre o documentário, outro ponto que não tem nada a ver com o que a gente está falando, eu achei muito interessante o documentário, porque fala meio o que o Krenak fala, né, no Amanhã Não Está à Venda, e fala coisas muito pertinentes e muito legal. Só que eu tenho uma certa crítica à forma que ela demonstrou isso, sabe, nas imagens mesmo. Eu senti que as imagens, sei lá, tudo me parecia meio hipster, moderno, assim, não sei se só eu tive essa... Parecia que foi um hipster de São Paulo, classe média alta, que fez o negócio. Desculpa, gente, não acredito falando isso aqui. Mas assim, e daí, não sei, o discurso parece bem mais legal do que as imagens que foram mostradas. Ai, que bom que vocês não me tiveram essa impressão. Tipo assim,
Vamos lá, né? Tudo que foi falado está corretíssimo. Nossa, Citocrenac, é ótimo. Mas aí as imagens, de repente mostra ela pegando um cristal e passando no rosto, e aí ela tá falando de, os indígenas e antes, mas o que ela estava fazendo não tinha nada a ver com os indígenas, sabe? Sei lá, eu acho que faltou um pouco de indígenas por eles mesmos no documentário. Inclusive, o nome do documentário, Efeitos Uvuia, eu tenho um amigo, né, que ele é da tribo Arco-Íris, não sei se vocês conhecem família Arco-Íris, não conhecem? É uma galera, né, que eles são hipsters modernos e tal, e, enfim, um dos livros que eles leem muito são Os Surfistas de Zuvuia. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Não? Não. Então, vocês procurem lá, chamam Os Surfistas de Zuvuia. Eu fiquei sabendo disso ontem, meu amigo me falou, e eu falei, cara, eu não fazia ideia disso, mas coloquem no Google. Quem escreveu esse livro, né? E daí, quem escreveu esse livro é um historiador, artista, né? Se apresenta assim. E aí ele é um artista, e meio que esse livro, tem gente que fala que ele escreveu com cunho artístico, tipo, tô escrevendo. Botou aí. Obrigada, Jaqueline. Escreveu de cunho, nossa, artístico. Tá, vou fazer uma obra artística. Mas aí, algumas pessoas pegaram o livro e meio que interpretaram, de certa forma, que meio que virou uma seita, que é a família Arco-Íris. Meu Deus, tá bom, vamos lá. Enfim, o Zovuia, né, é o termo maia. E esse cara, ele gostava muito da cultura maia. E daí... e ele estudou muitos maias e tal, e ele até fala que os maias eram uma civilização muito avançada, enfim. E ele gostava muito dos maias. E também tem isso de viagem Nossa, tem isso de viagem, que falou viagem espacial, mas meio que Zuvuia é o termo maia que ele serve para indicar o círculo da memória, né? Que ele liga o passado com o futuro. Então, Zuvuia é um termo maia, eu quero gostar muito dos maias, e o livro chama Os Surfistas de Zuvuia, que são realmente pessoas que se propõem, né, a meio que superar o sistema vigente de uma forma mais ecológica e tal. Então, tem isso até é muito legal. rave com esse nome. Tem raves. Tem! Pois então, é o que eu tô falando, gente. É a família Arco-Íris. E daí, beleza. E aí, eles realmente são os hippies modernos, né? Só que, e meio que talvez a pessoa tentou colocar e tal. E eu achei tudo muito hipster de São Paulo, que pegou coisas que não tem nada a ver com a cultura indígena, né? Por eles mesmos. E meio que ficou superficial, assim. Ficou meio superficial, que nem a minha crítica aos hipsters da família Arco-Íris, que pegam coisas e se apropriam delas e não sabem direito o que estão fazendo, sabe? Não sei se vocês me entenderam. Sim, eu acho que faz sentido. Eu acho que você está tentando dizer que houve uma certa apropriação cultural, talvez. Não necessariamente isso, mas que ela se propõe com o Zuvuia conectar o futuro, né, que o amanhã não está à venda, com o passado. Então, a gente veio de uma situação de colonização, que teve um genocídio, e então a gente está tentando recuperar a memória dos indígenas, né, que morreram e que poucos sobraram. E daí, beleza, o discurso está ótimo, mas aí nas imagens, o que foi de indígena que ela trouxe? Ela trouxe um cristal sendo passado no rosto, que eu acho que isso não tem muito a ver com a cultura indígena, sabe? Ficou tudo muito hipster de São Paulo e faltou os indígenas fazendo coisas, sabe? Sim, sim. Com certeza, eu acho que, querendo ou não, ela ainda é uma mulher branca, né? Falando sobre a cultura indígena, e a gente tem que ter esse tipo de recorte, né? Que ela tá falando ali de um povo que foi massacrado e foi o povo indígena. E aí ela é um produto de tudo isso e está ali fazendo uma interpretação, né? Então... Mas não é de um coletivo? Eu também acho que... Sim, eu também acho que existe esse lado. Então, eu fiquei... Porque
enfim, na entrada tem escrito Coletivo Amaru. Só que eu não consegui muita informação do coletivo, assim, é uma coisa que procurei, mas talvez eu não tenha procurado no lugar certo, não sei, assim. Porque eu tive esse estranhamento com os objetos que começam de plástico, tudo meio de plástico, né? E é meio maia, meio egípcio, porque tem a cobra aqui do pescoço, ela não conversa com o brinco, tem umas desconexões, assim, coisas meio estranhas, né? E no final tem até, nos créditos tem alguns, indígenas modernos. Assim, e no final ainda tem aí tem uma cobra com as penas, né? Como se fosse num cocar, assim, né? O brinco era maia, lá, ó. Então, tem uma mistura aí. Agora, quando ela falou, eu abri aqui o PDF, realmente, assim. Aí foi isso que eu senti, que parece que tinha umas coisas também vieram da China, sabe? Eu achei que foi uma desconexão total, uma loucura, eu achei uma loucura. Um efeito. Eu posso comentar uma coisa? Eu acho que essa reflexão que a Ana trouxe, desculpa o cachorrinho também, mas eu acho muito pertinente no sentido de observar que realmente há uma desconexão, né, dos elementos da nossa própria, do reconhecimento da nossa terra em si. Foi vendido tanta coisa, né, para o povo indígena, foi oferecido tantas formas de vida que eram totalmente incoerentes com o que eles acreditavam, com o que eles sentiam, interpretavam de mundo espiritualmente, no âmbito físico, né, social, que às vezes, talvez, no fim das contas, a essência dessa mensagem, do comentário, também possa ser nesse sentido, do comentário não, do curta-metragem, possa vir de encontrar isso, né? Despertar uma reflexão de quem está vendo, do tipo, aconteceu tanta coisa aqui nesse patamar que até as próprias pessoas indígenas foram afastadas do que eles acreditavam, sabe? Teve uma desconexão e é por isso que a chamada, né, para um retorno, para uma reunião, realmente está saindo do supérfluo que foi vendido como o mundo moderno e está retomando um olhar, né, mais contemplativo, mais de observação mesmo, de valorização da natureza e da nossa conexão com os elementos, né? Então, eu acho que, assim, a discussão não é perdida, né? É mais que pertinente. Então, assim, a reflexão que a Ana traz também é muito importante, porque através disso a gente consegue perceber, né? A necessidade de retomar a um fluxo de conexão, né, com a nossa verdadeira essência e sair do âmbito do supérfluo que foi vendido aí como alternativa ao moderno. Sim, eu acho que tem bastante esse lado. Agora a Jaqueline, eu acho que ela ia falar alguma coisa, não sei. Se quiser falar. Eu ia só complementar, né, que também eu tive essa estranheza em alguns momentos, e aí eu assisti o vídeo performance com meu namorado, e eu até falei, olha, nossa, essa passagem aqui me remete à vida de Tina, não sei se vocês já ouviram falar, ela tem uma página no Instagram em que ela tem uma série que se chama Espiando a Culpa Burguesa, e aí ela vai falar justamente disso, né, desses hippies de São Paulo, algo bem perto do que a Ana Laura disse. E aí, duas coisas me chamaram a atenção quando eu tive essa estranheza, né? Eu falei, mas peraí, né? Em que ponto que a gente está? E aí eu lembrei que no começo ela vai esclarecer que ela está falando de Abya Yala, né? Então, ela não está falando propriamente do Brasil, ela está falando desse território que é maior, né? Na América Latina. E talvez por isso essa mistura. E aí, fiquei refletindo se essa desconexão entre alguns elementos talvez não consiga demonstrar o quanto a gente está perdido na nossa própria história, né? Talvez essa confusão que pode ou não ter ocorrido quando foi elaborado o vídeo performance, não seja também um dado de que a gente não conhece as nossas origens, a gente não conhece a nossa ancestralidade. E mesmo quando a gente está reivindicando um debate, a gente corre esse risco de fazer essa desconexão, essa mistura, e gerar debates como esses, né? Fiquei me questionando, não sei se faz
sentido. Não sei se é proposital ou não, mas eu acho que ainda que não seja proposital, é um dado de pesquisa que a gente pode debater, né? É um dado que a gente tem que lidar também. E aí, é João, né? É porque o seu nome tá como ecofalante. Aí eu ouvi te chamarem de João, tô te chamando de Sim, João. é João. João Vitor. E aí, como o João Vitor disse, esse debate ele nos conduz a muitos outros, né? Lugar de fala, como que a gente tem que se posicionar quando a gente está pesquisando, quando a gente está produzindo material artístico também, né? Porque o material artístico ele não vem do nada, então ele vem de um trabalho de pesquisa muito intenso, de elaboração, de estudo, de reflexão. Então, essa questão que a Ana Laura levanta, ela leva a diversos outros debates, né? Agência, representatividade, enfim, que aí a gente poderia ficar o resto do ano aqui falando. Sim, com certeza. Eu acho que o José queria falar e se não tiver mais ninguém depois dele, a gente pode ir caminhando para o final. E, enfim, pode falar, José. Oi, gente, eu de novo, né? Não, eu vou tentar falar rapidinho aqui, é só para esclarecer um pouco. Eu não estou desvalorizando ninguém que tem iniciativa, viu, gente, contra, né, toda essa vivência nossa, né? Acho super válido. Assim, vou tentar esclarecer um pouco melhor o que eu falei, né? Tô parecendo descarranhado voltando nos assuntos, né? Mas, enfim. Eu acho que são coisas que se complementam, sim, eu não nego isso de forma alguma, só que eu acho que não são dois pesos, duas medidas. Eu acho que tem uma diferença enorme, assim, gritante do impacto de um e de outro dentro de nossa conjuntura atual. Eu acho que não dá para falar que se complementam no sentido de ser 50-50%. Eu acho que se a gente ter esse tipo de visão, a Samara até falou aqui que falar que mudando de cima para baixo seja confortável para a gente não querer fazer nada, né? Eu acho que a gente ter essa visão de, né, ter isso como complementar em 50-50%, dois pesos, duas medidas, é ilusório, né? Porque é aquela história, né? Super concordo, que está de grão em grão, a galinha enche o papo, né, e tal. E assim a gente vai. Só que, de grão em grão, a nossa galinha vai estar morta já. Não vai dar tempo dela encher o papo dela. Entendeu? Esse é o meu ponto. Não, é igual eu falei, tipo assim, super acho bom quem faz, é importante sim, isso é o exemplo, isso mostra que tem jeito de viver de outra maneira. Só que o impacto disso eu ainda acho que não é igual um impacto coletivo político. Grande escala. Peraí, só deixa eu completar que quando eu falo por político, eu não falo de Brasília só. Eu falo do ser humano político mesmo, sabe? Um ser político mesmo, da gente ter na nossa vida, nesse nosso âmbito público, essas nossas transformações. Então, eu não estou falando de cima para baixo, lá do parlamento para o Código Civil, sei lá, para o parlamento, para uma portaria da UFO. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que esse senso político nosso deveria partir no sentido de vamos entrar nos blocos da UFO e ver se eles são sustentáveis. Que tal? Eu acho que começa por aí. Né? E isso não é uma mudança de cima para baixo, de baixo para cima, não é nada. Isso é uma mudança, assim, de paradigma mesmo. É um horizonte, assim, outro, alternativo, entendeu? E por isso que eu insisto nesse meu ponto aqui, entendeu? E, tipo assim, eu não estou... É isso que eu gostaria de frisar antes de tudo, que eu não descarto a possibilidade de mudança individual de cada um. Acho super importante. Só que eu não vejo essa movimentação... Exato, Ana. A UFO, no bloco de direito, que tem ar-condicionado, o povo deixa o ar-condicionado virado à noite ligado, gente. O que é aquilo? Então, assim, para mim, não são complementos que a gente dá para colocar no mesmo patamar e fala que está tudo bem discutir. Eu acho que falta muita visibilidade nessa questão política mesmo nossa, entendeu? Não dá. E é aquela outra coisa que eu insisto. E eu acho que casa um pouco com essa crítica que foi feita. Os hippies de São Paulo, né, fazendo esse tipo de discussão. Gente, vamos para a parcela massiva da população e vamos ver se é possível a gente ter esse tipo de alteração na nossa vida. Não é. É aquela história, se a gente não mudar o paradigma, não é igual eu falei, a galinha vai de grão em grão, mas ela vai morrer. O papo dela não vai encher. Mas é esse o meu ponto, sabe? Então, é isso, gente. Para tempo, né? Só inteirando aqui, fazendo um adendo antes de passar a fala para o resto do pessoal, eu concordo muito com você, José. Eu acho que, na verdade, não sou eu quem acha, são cientistas que fizeram contas de, por exemplo,
Vamos supor que toda a população aqui brasileira se juntasse para economizar água. Isso não seria suficiente se juntasse todas as empresas que usam água no nosso país fossem economizar água, entendeu? Então, existem escalas diferentes. A escala individual, ainda que exista uma grande adesão de várias pessoas individualmente fazendo a sua parte, não bate as escalas grandes, né? De quem tem uma empresa e, enfim, gasta aos montes e consome aos montes. E eu queria deixar aqui, inclusive, uma indicação de um documentário, já que a gente está falando de cinema, já que a gente está falando de escalação de individual para o maior e tal. O nome do filme, do documentário é Don't Take Shorter Showers. Não tome banhos mais curtos. Esse é o nome do documentário. Ele é dirigido, na verdade, Forget Shorter Showers. Vou colocar depois no chat. Ele é dirigido pelo Jordan Brown e ele basicamente vai provar isso, né, de que mesmo que as pessoas se unam individualmente para economizar, no caso aqui do documentário, ele usa água, né? Mesmo que as pessoas se unam para deixar de gastar água e tal, isso não seria suficiente, por exemplo, ao agronegócio, o tanto que o agronegócio gasta de água dos nossos rios, o tanto que não existe uma monitoração, um monitoramento, né, do uso dessas águas que são públicas, que todo mundo tem direito. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, eu faço geografia, né? A gente, no meu curso de geografia, a gente teve uma matéria chamada hidrologia. Nessa matéria, a gente teve que fazer um trabalho sobre um rio. Então, a gente ficava com um rio de Minas Gerais, assim, das bacias, e pegava, assim, um plano de... Tipo assim, como se cada rio tivesse um diretorzinho que ficava monitorando ele, um plano de monitoramento. A gente tinha que analisar ele e fazer uma descrição e interpretar o que aquele plano estava dizendo. Assim, a começar por aqui, eu já posso dizer que quase não existe monitoramento das águas. Então, existe regulamentos que destinam quantidade de água para cada uso. Então, tal uso vai para regar plantas, para, sei lá, para cachoeira, e aí você não pode ultrapassar um uso que seque ou que prejudique aquela nascente ou aquele córrego ou aquela bacia. Só os pivôs dos agronegócios, das plantações, já são responsáveis por grande parte desses usos, sabe? Então, aí a gente foca no lugar errado. Então, esse documentário, Forget Shorter Showers, vou colocar aqui, Forget Shorter, é muito bom porque passa essa visão, sabe, que o José está falando. E eu acho que a Roberta pediu para falar antes do Alan levantar a mão. Então, Roberta, você pode falar. Acho que alguém pediu aí, ó, que queria comentar alguma coisa antes do Alan. Acho que foi a Giovana Bordonal. Boa noite.